Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Visão Budista. O tema de hoje é os 5 agregados. 1. Introdução. Nesse vídeo vamos abordar o que são os 5 agregados, quais são os 5 agregados, uma breve descrição dos 11 tipos de formas ou rupa, como os 5 agregados são formados e a importância dos 5 agregados. Vamos ao primeiro tópico. O que são os 5 agregados? Normalmente, a palavra em Pali, Pancha Kanda, é traduzida como 5 agregados e é considerada uma boa tradução. Pancha significa 5 e Kanda significa monte, pilha ou agregado. Os 5 agregados, ou Pancha Kanda, são as impressões mentais de tudo que um ser vivo já experimentou, incluindo nascimentos anteriores, esteja experimentando no momento presente e espera experimentar no futuro. Tudo que um ser vivo consegue experimentar neste universo de 31 reinos está nos 5 agregados, os quais abrangem todos os fenômenos físicos e mentais, mas eles são todos mentais. Os 5 agregados, Pancha Kanda, são únicos para cada pessoa e representam seu mundo completo, ou seja, tudo que ela experimenta, incluindo as experiências de vidas anteriores. Vamos ao próximo tópico. Quais são os 5 agregados? De acordo com o Sutta Kanda, os 5 agregados, ou Pancha Kanda, são os seguintes. 1. Agregado de formas, ou, em Pali, Rupa, é o registro de impressões mentais de todas as formas experimentadas e é expresso pela palavra em Pali, Rupa Kanda. Rupa normalmente é traduzida como forma, mas hoje em dia se pode traduzi-la como matéria e energia. 2. Agregado de sensações. Sensações é dita em Pali Vedana. É o registro de impressões mentais de todas as sensações experimentadas e é expresso pela palavra em Pali Vedana Kanda. Vedana normalmente é traduzida como sensações ou sentimentos. 3. Agregado de percepções, ou Sanya. É o registro de impressões mentais de todas as percepções experimentadas e é expresso pela palavra em Pali Sanya Kanda. Sanya normalmente é traduzida como percepções. 4. Agregados de formações mentais, ou Sankara. É o registro de impressões mentais de todas as formações mentais experimentadas e é expresso pela palavra em Pali Sankara Kanda. Sankara normalmente é traduzida como formações mentais ou pensamentos, mas tem significado mais amplo. 5. Agregado de consciências, ou Vijnana. É o registro de impressões mentais de todas as consciências experimentadas e é expresso pela palavra em Pali Vijnana Kanda. Vijnana normalmente é traduzida como consciência. Cada agregado é constituído de 11 tipos: presente, passado, futuro, interno, externo, grosseiro, sutil, inferior, superior, distante e próximo. Por exemplo, o agregado de formas Rupa Kanda inclui esses 11 tipos de formas. O agregado de sensações Vedana Kanda também inclui 11 tipos de Vedana, etc.
Para facilitar a compreensão dos 5 agregados, vamos apresentar vídeos de cada um deles e discutir individualmente as entidades principais que geram esses agregados: formas ou rupa, sensações ou vedana, percepções ou sanya, formações mentais ou sankara e consciências ou vijnana. Vamos ao próximo tópico: breve descrição dos 11 tipos de formas ou rupa. Formas grosseiras são aquelas que conseguimos ver: carro, casa, pessoa, árvores, etc. As sutis são as demais: sons, odores, conceitos, etc. Formas externas são aquelas que estão fora do nosso corpo, e as internas estão em seu interior. Formas superiores são aquelas que estão nos reinos acima do reino humano, que são considerados os reinos bons. E as formas inferiores são aquelas de reinos ruins, que estão abaixo do reino humano. Formas próximas, como o próprio nome diz, são aquelas que estão próximas, e distantes são aquelas que estão longe. Todos esses 8 tipos de formas podem pertencer às categorias presente, passado ou futuro. Formas do passado são aquelas que experimentamos no passado e têm uma quantidade infinita, pois não há um início detectável para o processo de renascimento. A categoria formas do presente é bem menor, pois dura apenas enquanto ela é experimentada. Formas do futuro são uma categoria um pouco complexa, pois nossas experiências futuras são automaticamente mapeadas de acordo com o estado atual da mente, mas é um conjunto dinâmico que está sempre mudando. Como já comentamos, os outros 4 agregados de sensações, percepções, formações mentais e consciências também têm essas 11 categorias. Vamos ao próximo tópico: como os 5 agregados são formados. Os 5 agregados são formados durante as experiências sensoriais, que são experiências mentais que temos quando vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos ou provamos ou pensamos em algo. A seguir, de forma resumida, vamos ver como essas experiências acontecem. De acordo com o budismo, um ser humano é constituído de 2 corpos sobrepostos: o corpo físico e o corpo mental, chamado Gandhava. Esse é um corpo energético invisível aos nossos olhos. Tem um vídeo sobre corpo mental e corpo físico. Estou deixando o link na descrição desse vídeo. O corpo físico tem 6 faculdades sensoriais físicas, chamadas indriyas: visão ou chaku indriya, audição ou sota indriya, olfato gana indriya, paladar ou jiva indriya, tato ou kaya indriya e mente mana indriya. O corpo mental também tem 5 faculdades sensoriais, só que elas são sutis e são denominadas passada rupa, que estão associadas às 5 faculdades sensoriais físicas. São elas: chaku passada rupa, associada ao olho; sota passada rupa, associada ao ouvido; gana passada rupa, associada ao nariz; jiva passada rupa, associada à língua; e kaya passada rupa, associada ao corpo físico. Há uma 6ª faculdade sensorial sutil, que é a base da mente, também chamada Adayavatu. Essa está associada à Manindriya, que está no cérebro. As experiências sensoriais começam com a captação
de informações do mundo externo pelas faculdades sensoriais físicas, visão, audição, olfato, paladar, tato e mente, e terminam na base da mente, a Daya Vatu, que está localizada no corpo mental Gandhaba. Os sinais ou impressões das coisas captadas do mundo externo vêm através do corpo físico, e as sensações, percepções, formações mentais e consciências dessas impressões são geradas na base da mente, que está no corpo mental Gandhaba. Isso quer dizer que ambos os corpos estão implicados em uma experiência sensorial. Vamos comentar brevemente uma experiência sensorial visual. Os olhos captam sinais de um objeto, que também é chamado rupa externas, os envia ao cérebro, que os transforma em formatos adequados e os envia à faculdade sutil correspondente, chamada Chakupassada Rupa, que está no corpo mental. E essa envia a impressão ou imagem do objeto externo, real, para a base da mente, a Daya Vatu, aonde ocorre a experiência sensorial. Assim também ocorrem com os sons, os sabores, os odores e toques corporais, que são captados pelos ouvidos, língua, nariz e corpo, respectivamente. A sexta faculdade sensorial física, Mano-Indriya, capta sinais de rupa externas sutis, conceitos ou dhamma, e os envia diretamente à base da mente. Assim, também ocorre uma experiência sensorial. Cada experiência sensorial dura apenas uma fração de segundo, e os dados da mesma ficam registrados em nossas memórias. Uma experiência sensorial é como um instantâneo ou uma foto tirada por uma câmera. E a mente funciona como um filme feito com séries de instantâneo em rápida sucessão. Ao rodarmos as séries de instantâneos gravadas na memória, as vemos como um filme contínuo. A mente roda as séries de experiências sensoriais mais recentes. É assim que vemos, ouvimos, sentimos sabores, etc. Durante as experiências sensoriais, são geradas as entidades mentais, impressões de formas, de sensações, de percepções, de formações mentais e de consciências. Essas surgem e desaparecem muito rapidamente, mas deixam um registro na mente, formando os 5 agregados: Rupa Kanda, Vedana Kanda, Sanya Kanda, Sankara Kanda e Vijnana Kanda, que são Pancha Kanda. É importante esclarecer que são registrados na memória os 4 agregados mentais. E quando evocamos uma informação, trazemos à mente esses 4 e reconstruímos o agregado de formas, Rupa Kanda, que é a versão mental ou impressão ou imagem do objeto real. Ressalta-se que Pancha Kanda inclui tudo: registro de experiências passadas, presentes e futuras. Isso significa que tudo que estamos experimentando no presente e que estamos planejando experimentar no futuro vai sendo acrescentado aos 5 agregados. Sendo assim, o conteúdo dos 5 agregados não é fixo, está sempre mudando. Apenas a parte que pertence ao passado é permanente. Essa parte se chama memória, ou em Pali, Namagota. Exemplos. Quando olhamos para uma árvore, que é um gatilho que desencadeia uma experiência sensorial,
quase instantaneamente desencadeia em nossa mente uma experiência sensorial. E são gerados os 4 parâmetros mentais, que são registrados na memória e acrescentados aos 5 agregados. Outro exemplo, quando uma pessoa relembra uma árvore que havia na frente de sua casa, isto também desencadeia uma experiência sensorial, e são gerados os 4 parâmetros mentais, os quais são registrados na memória e acrescentados aos 5 agregados. Vamos a mais um exemplo. Uma pessoa se senta à mesa para o café da manhã. Olha para um prato com torradas. Isso desencadeia uma experiência visual. Apanha uma fatia de torrada. Isso desencadeia uma experiência tátil. Ao sentir o odor da torrada, tem uma experiência olfativa. E, ao dar uma mordida na torrada, tem uma experiência sensorial gustativa. Nota-se que todas essas ações, olhar, pegar, cheirar e comer, desencadearam experiências sensoriais. Assim que ocorrem, geram os 4 parâmetros mentais que vão sendo acrescentados aos 5 agregados dessa pessoa. Vamos ao próximo e último tópico desse vídeo: importância dos 5 agregados. O Buda mostrou que os 5 agregados surgem e desaparecem de uma maneira totalmente explicável pelo princípio de causa e efeito, também conhecido como origem dependente ou em Pali, Paticca Samuppada. Através dos 5 agregados é possível analisar a vida consciente e o processo de renascimento de todo ser vivo. Isso não é pouca coisa. De acordo com o Buda, isso é simplesmente tudo. Por isso que o estudo e entendimento dos 5 agregados são tão importantes para progredirmos no caminho da iluminação. Dizer que os 5 agregados é tudo que um ser vivo consegue experimentar se refere a todos os seres sencientes, o que quer dizer que todo ser senciente tem seu próprio Panchakanda. A primeira nobre verdade, ou nobre verdade do sofrimento, de fato diz respeito aos 5 agregados do apego. Se não entendê-los, não se entende a primeira nobre verdade, e nem as outras 3. Consequentemente, não se consegue progredir no caminho e nem eliminar o sofrimento. Ao entender como as experiências sensoriais funcionam e como os 5 agregados são gerados e acumulados, se entende as causas do sofrimento e como interrompê-lo. Com isso, é possível progredir no caminho da iluminação até a plena libertação do processo de renascimento. Era isso que queríamos apresentar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e, se gostou, deixe o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Agora, vamos compartilhar os méritos desse nosso trabalho com todos os seres. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.